Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula do livro Bless. Todo mundo aí com o livro? E essa lição de hoje é uma lição muito legal e a gente, compartilhando lá no grupo, né? Nós vemos que quem leu gostou. É um capítulo muito, muito legal. A gente está já na terceira letra do Bless. Vou fazer aqui de novo no cantinho. Só para a gente lembrar. O B, quem lembra? Busque primeiro em oração. E depois, lendo o outro com a escuta. Muito legal. Gente, esse capítulo foi muito bacana, gostei muito. E aqui, Bia, o de hoje... Encontrando o outro à mesa. É o nosso E que a gente vai ver hoje, tá bom? É a terceira prática. E no inglês é o eat, né? O eat. Legal. De comer. Primeiro, oração, depois escuta. A gente precisa ouvir as pessoas e encontrar a mesa, comer junto com elas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E essas duas aulas estão ali na nossa playlist, né? E é importante que a gente revise. E aí a gente recebeu, obrigado por ter um aqui em branco, hein, Everal? Vocês receberam esse marca-página e aqui tem os nomes. É muito importante. O livro, ele traz 3 áreas, né, para a gente poder pensar no nosso vizinho, né? A primeira é onde a gente mora. São os nossos vizinhos físicos mesmo, né? Se você mora num condomínio, quem mora no apartamento da frente, no apartamento do lado, se você mora numa casa, quem são os seus vizinhos ali que moram atrás, ao lado, na frente, etc, né? Então, mapeie, às vezes você não sabe o nome. Ótimo, então, que tal você descobrir o nome? Que tal você se apresentar? Que tal você levar os americanos que têm essa prática, leva uma torta, né, de maçã. Leva uma pizza, né? Leva um presente para o seu vizinho, se apresenta, está precisando de alguma coisa, etc. E tal. Porque algo que eu vi aí nos cartõezinhos, né? Eu comentei com vocês, que às vezes a gente responde no automático, né? E às vezes coloca pessoas que a gente já conhece, né? Que a gente nem tem tanto, às vezes um parente, um primo, uma tia, e é óbvio que a gente precisa orar por essas pessoas, ok? No entanto, não nos força a aplicar o Bless, né? De intencionalmente nos relacionar. Ó, não falei que ela estaria toda maquiada? Seja bem-vinda, Gabi. Muito bem, você veio muito produzida para a nossa aula. É assim que tem que ser, esse é o padrão, galera. E o terceiro aqui é a questão do trabalho, né? Quem são as pessoas que trabalham com você? Quem são os seus vizinhos, né? Que você vê todo dia, às vezes sentado na mesa ao lado, no escritório ao lado, se você trabalha em home office, né? Mas quem se relaciona com você ali todos os dias está em contato com você. E em terceiro lugar aqui, como é que escreve hobby em inglês? É hobby? Não, tá certo. Tá certo só. Com Y? Obrigado. E a questão dos hobbies, né? O que você faz de lazer? Tomara que você faça alguma coisa, né? Talvez você vá numa academia. Quem que está malhando do lado do seu lado? O seu hobby é na igreja? Mas, sei lá, sai para caminhar, faz uma natação, faz uma caminhada, joga basquete, joga vôlei, não sei, joga FIFA, né, online, não sei. Mas quem são as pessoas que estão com você nesses ambientes? Então, quando a gente for preencher aí a nossa lista, que a gente se desafie nesse sentido, né? De repente você vai colocar um vizinho seu, você vai colocar alguém que está trabalhando lá com você, alguém que está praticando um lazer perto de você. E muitas vezes nós não somos intencionais para conhecer essas pessoas, para saber o nome delas e nos relacionar com elas intencionalmente. Então, começando com a oração, nós vamos ter oportunidades de escutar essas pessoas, e nós falamos muito sobre escutar o local também, isso foi bem legal, né?
como igreja, ouvir o que o bairro tem a dizer, o que o bairro precisa, e a gente oferecer aquilo que o bairro realmente tem por necessidade e não aquilo que nós achamos que eles querem receber. E quando nós fazemos isso, certamente vai abrir oportunidades da gente sentar à mesa. E temos muitos exemplos na Bíblia de Jesus à mesa. Ele coloca aqui no Evangelho de Lucas, né, pelo menos 10 ocasiões em que Jesus senta à mesa com pessoas. E isso é maravilhoso. Quem lembra aí de alguma passagem bíblica de Jesus comendo? Mateus 9, que a gente vai ler, né, daqui a pouquinho, Jesus ali depois de chamar Mateus, comendo, né, com pecadores, publicanos, e ele é chamado de beberrão, comilão, amigo de pecador. E é interessante isso, né? Se Jesus é chamado de comilão e beberrão, cara, obviamente que ele não é porque ele enchia a cara, né, no bar, mas porque ele sentava à mesa, ele comia, ele é conhecido como esse cara que sentava à mesa e comia e bebia e se relacionava, e ele era amigo, né, de pecadores. E amigo fala de proximidade, né? Isso é muito interessante. Quem mais lembra de outras ocasiões aí? Oi? Na casa de Zaqueu, né? Nós falamos também desse texto. Ele vai ter um momento. Sim, e muitos momentos ali na casa também com Marta, Maria. Ele que a mulher com os pés de Jesus. Ele estava na casa lá de Simão também comendo, né? Jantando. Nos últimos momentos, né, de vida de Jesus, antes da ressurreição, claro, ele faz uma refeição, um jantar ali com seus discípulos. A verdade é que Jesus amava estar à mesa, e a mesa faz parte do ministério de Jesus, porque a mesa fala de partilha, fala de comunhão. É louco, né? Por exemplo, em Lucas, no capítulo 24, no caminho de Emaús, depois da ressurreição, aqueles dois discípulos ali, desolados, né, muito tristes, e quando eles vão caminhando com Jesus, sem reconhecer Jesus, Jesus prega ali a lei, os profetas, resume toda a Bíblia para os caras, e estava tudo bem, eles não tinham reconhecido Jesus, mas quando Jesus senta à mesa e parte o pão, os olhos se abrem, né, e eles reconhecem Jesus, e eles voltam para Jerusalém, para poder pregar o Evangelho, mesmo em extrema perseguição, eles agora são encorajados a partir da mesa. Cara, isso aqui é sensacional, né? Isso é maravilhoso. Jesus é reconhecido no partir do pão, o que nos leva a crer que Jesus tinha uma marca registrada, né? Talvez ninguém partiu o pão como Jesus. Então, quando os discípulos viram Jesus partir no pão, reconheceram, sabiam que era Jesus. E se Jesus foi reconhecido na mesa é porque muitos momentos ele estava ali na mesa. E a Bíblia narra sobre isso, fala sobre isso. A mesa, ele até coloca isso no livro, né? Eu achei uma afirmação bem forte, né? Mas muito interessante. Ele diz, página 95, ele fala, né, que a mesa é o centro do ministério de Jesus. Cara, forte isso, né? Eu achei bem forte. E hoje a gente vive uma sociedade cada vez mais distante disso, né? A gente tem nossas vidas, as nossas tantas programações, nossa agenda a cumprir, e tantas vezes a gente mal senta para comer, né? A gente engole a comida, às vezes andando, dirigindo, nem com a família a gente senta à mesa direito, né? A maioria das famílias mal tem um momento de sentar à mesa, os filhos, a esposa, quanto mais com outras pessoas, né? Então é algo que a gente precisa resgatar. E agora eu queria filmar vocês um pouquinho, tá bom? Que tipo de mensagem nós passamos quando nós estamos sentados à mesa com outras pessoas? Eu acho que quando a gente senta à mesa com alguém, a gente demonstra que aquela pessoa especial para nós. A gente não come com qualquer um, digamos assim, né? Então eu acho que a gente passa essa mensagem para a pessoa, de que ela é importante, de que a gente se preocupa, de que a gente quer estar com ela. Eu lembro de duas ocasiões. Logo quando eu retornei para a igreja, eu lembro que o Luiz Henrique e a Letícia me convidaram para ir à casa deles. A gente teve esse tempo de conversa na mesa, e também o André e a Lari também me convidaram. Eu me senti muito amado, muito cuidado, né?
e senti que, na verdade, eles não queriam ganhar mais uma pessoa para Jesus, mas sim afirmar uma amizade ali, né? Começar uma amizade, de fato, que começou em parte de cuidado, de oração. E foi muito legal para mim, porque isso contribuiu muito para a minha caminhada com Jesus, né? Eu acho que esse foi o sentimento que eu tive. Legal, muito bem. Quem mais? Para mim, estar à mesa demonstra comunhão mesmo, né? A gente parar tudo que está fazendo para ter aquele momento de comunhão, de alegria. Eu fiquei tentando refletir nisso bastante também, pelo menos aqui, geralmente quando a gente quer ter até um momento de lazer ou alguma coisa com alguém, a gente vai fazer o quê? Vai sair para comer alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso, é o momento que a gente para da correria, das demandas do dia a dia, para ter um momento agradável de comunhão com outras pessoas. Muito bom, verdade. Claro. Essa tá a experiência, porque eu estudava no campo, né? E aí o bandejão são aquelas gigantescas mesas com um monte de gente. E é muito engraçado essa experiência, porque quando você sai para comer com alguém, então você está acompanhado no almoço, é uma coisa. Quando você tem que sentar ao lado de pessoas totalmente estranhas, e você não fala com ninguém assim, é muito estranho. Você está comendo junto, mas você não está junto. Então, é o sentar à mesa, ao mesmo tempo que você não está se relacionando com as pessoas. Aí você fica assim, nossa, que engraçado isso, né? Você quer escolher um lugar meio afastado e tal. Mas quando você sai em galera, em 5 pessoas ali, vamos comer junto, vamos almoçar hoje depois da aula? Nossa, é outra coisa, assim, é o auge do relacionamento. Não vou comer com meus amigos hoje depois da aula. É muito especial, assim mesmo. Legal, obrigado. Mais alguém? Renatinha, quer falar? Não, eu ia falar só que eu acho que quando você convida alguém assim para comer, eu acho que tem um sentimento de acolhimento, né? Que você se sente acolhido por aquela pessoa que tirou um tempo para você, que tirou um tempo para cozinhar, muitas vezes, para às vezes fazer coisas que demoram pra caramba, e a pessoa tirou a manhã toda para estar cozinhando, para estar preparando a casa para você, preparando a mesa em si. Eu acho que é um sentimento de acolhimento, né, que surge. Legal, Renatinha, muito bom. Legal demais. E vocês falaram várias palavras, né? Me ajudem a retomar aqui essas palavras. O Renatinho falou agora acolhimento, comunhão, o que mais? Cuidado. Cuidado. Amor, amar? É união também. União. Que mais? Amor, acolhida, comunhão, cuidado, união, relacionamento. Não. Só psicológico. Do lado da garrafa de alguém, né, gente? O que mais, pessoal? Relacionamento, amor, acolhida, comunhão, cuidado, união, Vamos ficar atento. gratidão. Gratidão. Legal. Olha só. Vamos ter um negócio, vamos fazer uma festinha lá, junto, pra comemorar. Sim. Então, olha só quanta coisa legal, né? E isso é muito, muito interessante. A gente revelar gratidão, amor, acolhimento, comunhão, cuidado. A gente mostra muita vulnerabilidade, né? Quando a gente está na mesa. É um momento de maior vulnerabilidade. Tanto é que quando a gente vai, se você for ver o Discovery Channel, né, esses canais assim, quando os animais estão ali bebendo ou comendo, é um ambiente mais vulnerável, não é verdade? E às vezes o predador espera ele estar ali, né, bebendo algo, né? Ah, é? O que foi? Fala. Aí eu já vi. Calma. Não. Não, calma, você tá com esse cabelo. É por isso que eu sou patinha. Esse é o padrão, pessoal. Maquiagem e fazer o cabelo pra aula, hein? Tá sem maquiagem. Vai. Eu disse que eu já vi para se fazer bons negócios é sempre uma refeição. No melhor momento, para você deixar bons negócios. Ah, é? As pessoas são mais sensíveis, né? O espírito empreendedor do Marilson. Entendi. Sugestivo. Enche o bucho do cara e já Mais impressionante. Aproveita quando a gente vai mastigando. Não é assim também, Você vai assim pra casamento. Você dá um casamento. A pessoa não vai
cabeça era também estratégia. Ah, sim. O William te levou para jantar? Ixi, não lembro, hein, pastor? Acho que ele levou, mas para jantar não. Acho que a gente foi na onde? Vamos. Eu acho que foi no... Como é que chama? Pastel com caldo de coco. Tá bom. Era caro. Ela é rápida, mas O nível subiu, né? Tudo bem. O Brasil é bonito. Madeira aí. Nossa, pior que tem uma pergunta aí falando assim, qual foi a sua refeição mais inesquecível, né? Ah, eu marquei. Você respondeu. Eu acho que é onde eu respondi. respondi. Qual que vocês responderam? Qual foi a sua refeição? Ah, a gente foi em camarão no morango, eu comi lá em Marília. Mas ó, eu já marquei a refeição inesquecível pelo momento, não pela comida. Eu também. Mas eu não lembro, né? Que gente, eu não sou chata pra comer. Se ela for comer, eu vou gostar de ela o tempo todo. Mas se você colocou a sua Eu refeição... coloquei o meu pedido na noite em que eu fui pedir em casamento. Mas Você eu nem não lembra lembro o que eu você comi nesse fez. dia. Eu lembro do lugar. Ah, eu coloquei minha lua de mel. Você lembra o que você comeu lá? Um lanche que era ruim, por sinal, mas foi muito especial. Não, é porque tava chovendo Mas o muito momento frio, foi né? bom. Tava em Canela, né? Então, assim, tava muito frio. A gente foi no lugar mais perto. O lugar mais perto não era tão bom, mas foi muito especial, porque foi a primeira noite, assim, né? Que a gente tava lá na viagem. Legal. Casados, pós-festa. Legal. Então. Isso E você? Respondeu essa? Foi ótimo. Qual que você colocou, Bia? Eu não coloquei. Foi assim. Pelo visto foi Falando, Não, não. pode ficar lá. Não, brincadeira. Eu não coloquei uma refeição específica. Na verdade, eu coloquei uma específica, mas. Tipo, outras várias aconteceram nesse mesmo modelo. Que, pensando no que, no que eu tava lendo aqui, eu coloquei as refeições que a gente fazia em casa depois das lives que a gente fazia em casa. A gente tava sempre lá, fazia lives na minha casa e depois sempre jantava. Gente, Caio, Camilo. E eu coloquei na outra pergunta ainda. Porque esses momentos, a gente já era próximo, mas esses momentos ajudaram a gente tipo, a ficar mais próximos ainda. Então, por isso que eu coloquei. A criar um vínculo a mais. Legal, Camila quase chorou agora. Quase chorei. Olha que lindo. Olha, tanto que mesmo. Mas realmente, assim, eu acho que a gente até comenta às vezes que a pandemia foi um momento muito difícil, né? E eu acho que pra gente que estava no Pacaembu, que a gente acabava de chegar, a igreja fechou, teve esse plus, mas ao mesmo tempo foi muito leve, porque realmente, assim, né? A gente sabia que domingo a gente ia jantar na Cláudia. Todo domingo tinha esse hábito, né, da gente estar juntos, e foi um momento que acabou tornando mais leve, porque a gente estava em isolamento, mas como a gente estava ali junto, a gente tinha esse momento, né, com alguém, a não ser o marido que estava lá em casa 24 horas. Eu também achei Legal. isso bem interessante essa pergunta. Eu fiquei refletindo o que eu vou colocar, né? Aí eu pensei, tem aquele restaurante super legal que eu fui, mas aí eu pensei, não, mas o único que veio na minha cabeça assim foi um dia que a minha família resolveu inventar uma receita, foi tudo no mercado, a gente voltou, todo mundo fez. E aí jantamos as mulheres, né? Que foi quem sobrou na minha casa. Então era eu, a minha irmã, a minha mãe e minha avó. E a gente fez um jantar especial assim, meu avô já tinha falecido, e foi a família reunida. Depois de ter passado por todo perrengue, assim, foi super gostoso também. Eu falei, olha só, um jantar em casa. Legal. Quantas lembranças, né? Obrigado, Renatinho. A gente tem muitas lembranças, né, na mesa. Então, vocês falaram do Madeiro, e eu me lembro de um dia que eu fui despretensiosamente no Madeiro, porque era uma confraternização lá uma empresa da Rebeca lá. E, cara, eu pedi um lanche lá, eu nem fazia ideia do que era aquilo, né? E aí, quando eu mordi aquele pão crocante, cara, eu falei, Seus olhos sabiam. cara, meus olhos A intensidade aí. eu falei, cara, Nunca passei pra mim fazer isso. Agora eu sei do que vocês estão falando. ah, sim. Publicidade. Tem que fazer Sutil. Não, a gente aqui todo, né? No casamento, a gente Mas eu não sei se é nessa pergunta que fala dessa questão da alimentação mesmo, né? Como marca, às vezes realmente a gente faz amizades, né? Eu tava até lembrando que
Eu fiquei na dúvida de qual colocar, mas eu coloquei, né, minha lua de mel, porque afinal não vai estar aqui. Mas eu tava lembrando, tem uma amiga minha, que hoje a gente é muito amiga mesmo, e a gente trabalhou juntas. E a gente começou a conversar no horário de almoço. Juntas ali, eu lembro que eu tinha levado, nem lembro o que era, assim, era marmita. E eu falei, você quer um pouquinho? E aí ela experimentou, gostou, e a gente começou a conversar por causa disso. E aí eu já tô em outro local de trabalho, e a gente manteve essa amizade, a gente conversa sempre, né, no WhatsApp, a gente se encontra. Mas foi justamente por conta de dividir marmita na hora do almoço. Então, realmente, as refeições têm o poder de unir as pessoas. Muito bom. Que legal. Não, e aí... Legal. E a gente teria muitas lembranças, né, e várias ocasiões para contar, porque isso faz toda a diferença realmente num relacionamento. Quando você conhece alguém na igreja, por exemplo, ok, oi e tal, mas quando você recebe essa pessoa na sua casa, e a célula ajuda muito nesse sentido também, né? Recebe na sua casa, você come alguma coisa com a pessoa, senta à mesa com aquela pessoa. Puxa, é um momento que abre portas, né? Parece que vocês vão para um outro nível de relacionamento. E Jesus sabia disso. E a gente vê o tanto que ele se relacionava com as pessoas e comia com as pessoas. Vamos ler um texto aí, no livro de Mateus. Me ajudem na página, por favor. Oi? 96? 96. Eu tô sem meu livro, gente. Não façam isso, ok? Então vamos lá. Mateus, no capítulo 9. Esse é um texto bem legal. Está na apostila também, mas quem quiser abrir, 9 ao 13. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com eles e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Muito bom, Letícia. Obrigado. Letícia. Exatamente. Então, esse texto é um dos vários, né, como a gente já viu aqui. E aí no comecinho, inclusive, dessa página 96, né, ele coloca aí a festa de casamento João 2, 5.000 pessoas alimentadas ali, João capítulo 14, a última ceia ali com os discípulos, Lucas 22, e, inclusive esse texto aqui, João 21, é maravilhoso, né? Depois da ressurreição, ele vai atrás dos discípulos, né? E ele prepara um peixinho na brasa ali na praia, né? E depois Pedro pula na água lá e vão... Cara, Jesus amava a mesa. E a mesa, como tem todos esses sentimentos que nós falamos, e é um ambiente onde a gente está vulnerável, como eu estava falando, né? Da presa, quando está ali se alimentando, bebendo água no rio, é um momento que ela está mais vulnerável. E a gente se torna vulnerável também na mesa. Não é? A gente mostra quem nós somos, e quando a gente leva um relacionamento para esse nível, cara, isso rompe barreiras. E a gente precisa ser intencional nesse sentido, é isso que a gente está aprendendo aqui nessa terceira prática, onde a gente tem pelo menos aí 21 refeições durante a semana. Por que a gente não se programa para fazer pelo menos uma delas com alguém, mas intencionalmente, alguém que nós já estamos orando, nós estamos escutando, porque a escuta pode vir exatamente num ambiente como esse, na mesa, né? E a pessoa vai falar sobre algo e a gente promove esses encontros. Não só promover, mas como participar, como a Letícia lembrou ali no grupo, né? Que a gente pode promover e chamar alguém de sexta-noite para ir na nossa casa, um sábado na hora do almoço, um domingo depois do culto, né? A gente leva alguém para comer um almoço, ou depois do culto da noite, comer uma pizza em algum lugar e tal. Mas também pessoas que nos convidam. Então a gente participa de mesas quando outras pessoas nos chamam, outras pessoas nos convidam, e isso também é maravilhoso, né? A gente ser pessoas que as pessoas têm prazer de convidar, pessoas têm prazer de ter a gente na casa delas. Isso é realmente muito importante. E aqui algo muito interessante, né? Jesus chama ali Mateus, e a gente já viu, quando a gente falou aqui de Zaqueu, né? Que também era um cobrador de impostos, que era uma classe que as pessoas não gostavam, porque eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do povo.
E se o imposto era, sei lá, 35%, eles cobravam 50% e pegavam 15% para eles, né? Então eles literalmente roubavam o povo. E as pessoas se sentiam traídas, porque, poxa, um judeu trabalhando para Roma e enriquecendo em cima disso, né? E o texto fala de Zaqueu, né, que era o chefe lá dos publicanos e que era rico. E aqui também Mateus, que era um publicano, era um cobrador de impostos, e Jesus o chama para segui-lo. Mateus vai segui-lo, e aí os discípulos, né, junto ali com Mateus, e muitos publicanos e pecadores, e é uma classe, né, que abrangia muita gente, né, falava dos pecadores, então está colocando aí todo mundo que era não classificado como alguém religioso, alguém bom bastante na sociedade. E aí pode entrar prostitutas, ladrões, esses caras que eram tidos como traidores do povo, né, os cobradores de impostos, servidores lá do Império Romano. Então, colocava todo mundo aí dentro dessa caixinha aí de pecadores. E Jesus levava esses caras para comer com ele. Lembra quando a gente falou lá em Lucas, no capítulo 15, quando Jesus estava lá com... E o texto é interessante, né? Se alguém quiser abrir aí, em Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 1, fala que todos os pecadores, ou seja, não era pouca gente, né? Jesus fazia uma party, uma party. É um inglês de Piracicaba. É uma festa mesmo ali, né, com essa galera. Então, é interessante, né, a ilustração do livro também, né? Os religiosos aqui vão abordar Jesus e ele, talvez com um frango a passarinho na boca, né, falando lá, vão aprender o que diz lá, né, misericórdia quer e não holocausto, né? Então, Jesus era esse cara, e tanto é que o apelido dele é amigo dos pecadores, beberrão, comilão. É o cara que, se alguém fosse lembrar de Jesus, talvez fosse essa cena, né? Ele tá, como a gente falou aqui, né? Eu lembro até do comentário do André, que a gente fosse pensar em Jesus, né? Onde ele estaria, né? O que ele estaria fazendo. E eu não consigo não pensar, né? Jesus talvez no bar, comendo com os caras, pedindo lá uns ovinhos de codorna lá, né? Um aperitivo lá. Jesus queria multiplicar, né? Então podia chamar uma multidão para comer, porque só precisava ter dois pães. Ovo de codorna para todo mundo. Por minha conta. Aí compra muito. E é legal ver como que Jesus tratava até assuntos sérios no momento de mesa com descontração. Então, quando Jesus está falando acerca da sua morte, ele estava se alimentando com os seus discípulos. É até citado aqui, né? Que Jesus usava desses momentos de refeição para falar de assuntos sérios, como morte, ressurreição, ou você viver debaixo do pecado e a graça que Deus pode te alcançar. Então, é legal que a gente pode usar esses momentos de mesa para evangelizar as pessoas de uma forma descontraída, não trazer aquele peso, né? Pô, você vai para o inferno por conta disso. Não, no momento de mesa você fala de uma forma descontraída e a pessoa absorve às vezes muito mais do que se você estivesse falando com ela fora de um momento de mesa, de uma outra forma. Eu acho que esse momento de mesa é uma oportunidade de fato para você ser muito funcional de uma forma bem simples, né? Sim, muito bem. E fala, né, que o estudioso francês fala, quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos a respeito do que se tratava sua morte, que se aproximava, ele não lhes deu uma teoria, ele lhes deu uma refeição. Eu achei super legal também, né? Ele não saiu explicando, vou morrer, ele vai numa refeição para contar. Muito legal. E usa a ilustração ali, né, do pão e do vinho. Exato. Muito legal. Tem uma frase aí que eu tinha até anotado nas minhas anotações ali, que eu não trouxe, mas do Noah, sei lá o nome do cara aí, mas tem uma frase muito legal. Herbert Noah. Quem pode ler essa? Página 101. Você grifou? Então, quer ler, Renatinho? Vai lá. Quando convidamos amigos para uma refeição, fazemos muito mais do que oferecer-lhes comida para o corpo. Oferecemos amizade, companheirismo, boa conversa, intimidade e proximidade.
Quando dizemos, sirva-se, pegue um pouco mais, não seja tímido, tome outro copo, oferecemos aos nossos hóspedes não apenas a nossa comida e bebida, mas também a nós mesmos. Um vínculo espiritual cresce e nos tornamos comida e bebida uns para os outros. Cara, isso é muito lindo, né? Nossa, eu achei essa frase aí sensacional. E é muito isso, gente. Como que isso está diante dos nossos olhos, né? E nós, tantas vezes, não fazemos, né? Não temos esse nível, essa intencionalidade de relacionamento com as pessoas. Talvez nós temos com amigos, né? Com pessoas, assim, que já fazem parte do nosso ambiente ali, familiar, ou um amigo de muita longa data e tal, mas a gente não utiliza dessa estratégia com os pecadores, vamos dizer assim, né? Porque Jesus, ele era reconhecido como esse beberrão, né? Esse comilão, amigo dos pecadores, e quando os fariseus vão para criticar mesmo, dizendo, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aí Jesus, ouvindo, ele vai dizer, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas pecadores. Cara, isso assim é muito interessante. Jesus está dizendo, vão aprender o que significa misericórdia. Vão aprender, quer dizer assim, que eles não, embora eram pessoas que estudavam a Torá, tinham memorizado e eram zelosos no cumprimento ali dos mandamentos, não tinham entendido isso, né? A importância da misericórdia. E misericórdia fala exatamente quando a gente se coloca em prol de pessoas que o mundo coloca à margem, os marginalizados. E a gente preparar uma mesa para essas pessoas. Gente, isso aqui é realmente algo que confronta. Isso incomoda. E Jesus tem esse dom, né, de nos incomodar, né? Isso aqui é muito desconfortável para mim, né? Penso que para vocês também, a forma como Jesus era intencional nesses relacionamentos com pecadores. E aqui a gente precisa, onde que a gente estaria nessa história? Nós, religiosos, né? Nós somos todos religiosos, né? Pessoas que têm algumas décadas aí já dentro da igreja, né? Boa. Todos nós, eu penso que, né, passamos bons anos, né, dentro da igreja. Onde que nós estaríamos nessa história aqui? Eu penso que, será que a gente não seria esses fariseus? Né? A gente não seria esses religiosos? O que a gente acharia, né, de Jesus com uma coxa de frango, né, na boca, e falando, e comendo, e bebendo, e se relacionando com esses caras? Não, Jesus, vem para a igreja aqui, ué, você tem que pregar, e não que isso seja ruim ou não seja importante, mas a ênfase de Jesus estava nos relacionamentos, e isso incluía comer, porque uma coisa a gente pode fazer, não, tem os pobres, eu vou fazer uma marmita e vou entregar lá no calçadão, lá no centro de Campinas, né? Vou lá e vou fazer um sopão e entrego. Beleza, isso é uma coisa boa. Agora, Jesus, ele não fazia um sopão. Ele sentava para comer junto, entende? Ele abria uma mesa e comia junto com esses caras, né? Estava junto com eles. E quando você está junto, você se nivela, não é? A gente está sentado à mesa, a gente está igual. Gente, isso aqui é algo que realmente confrontou o establishment, e com certeza nos confronta hoje. Aqui falando assim, a minha imaginação vai lá, né? Como é que Jesus se comportava? Eu não imagino ele assim, sentado alguém, então, pessoal, não sei o quê. Eu posso tentar lá comendo, dando risada, não sei o quê. E aí, querendo ou não, isso é relacionamento mesmo, né? E aí ele olha o pessoal que chama de pecador e fala, quem tá rindo com o pecador? Quem tá tipo, não sei o quê, pedindo uma experiência, uma risada, uma amizade. O pecador, os caras assim, só olhando assim embaixo. Né? Aquela etiqueta, né, da elite. Então, tem isso também. Até o comportar, que você falou que nivela, né? E é exatamente isso. Quando você está ao meio de certas pessoas, você se relaciona, você está de um jeito. Você não está num restaurante fino, exportando aqui, né? Enfim. Legal, Gabi, verdade. Vai lá, Dani. O que me chama a atenção é que, se você for ver essa forma de agir, né, dos fariseus,
ela acaba contaminando, né? Como o senhor falou, a gente tá pessoas aqui mais de uma década, né? E tal. E os discípulos, eles não tinham esse conhecimento, os fariseus tinham. Mas você vê que esse comportamento acaba contaminando eles. Você vê com a mulher samaritana, eles pensando, por que Jesus está falando com essa mulher? Com as crianças querendo falar com Jesus, e os discípulos afastando as crianças, em outros momentos também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de não ser contaminado com, como Jesus fala, né, por esse fermento dos fariseus, né, ele fala a palavra dele. E aí isso acaba a gente a começar a dar desculpas para não estar com as pessoas que o próprio Cristo falou para a gente estar, né, que somos marginalizados. E aí é até legal, porque aqui na página 102 ele fala de 3 desculpas que a gente dá muito para não ter momento de mesa com as pessoas. Então isso me chamou muita atenção. Verdade. E já que a gente já está caminhando para o final, pessoal, vamos falar dessas desculpas aí. E elas são muito reais para nós, né? Na página 102, a primeira, eu não gosto de ter gente na minha casa. A minha casa é muito simples, eu não gosto de receber as pessoas. Então, acaba sendo uma desculpa, porque, pô, então vai no dogão ali na esquina, né? Então não é uma, se você não quer receber na sua casa, o que te impede de ir para outro lugar, né? Leva no Madeiro, né? Desculpa. Eu não tenho dinheiro. Não, eu tô bem nessas Faz uma tapioca. Aqui na pergunta, eu respondi exatamente essa que você falou. Não tenho. Aqui, ó, não me sinto bem com a aparência da minha casa. Porque meus 3 sofás são horríveis. Vocês não têm igual. Vocês não têm sentado. Aí comer na casa da pessoa. Então, eu já tenho uma alegria. Não posso sofá. Os meninos da célula sabem, tem ninguém aqui, né? Aí, O André, não fala não, né? Por favor. Não divulga não, mas... Atrapalha alguma coisa? Vem aula na Essa semana Eu é uma semana que eu sou desafiada a arrumar aquelas almofadas a deixar uma aparência. Eu adoro comer na sua casa, Não, Maria. eu gosto de receber pessoas, mas nesse momento eles estão me sentindo bastante constrangidos. Eu pastor mesmo, dividiu cadeira com a Rebeca, primeira vez, você acha que é a primeira. E vocês foram almoçar em casa. Eu fiquei bem brava, falei, pai, como é que você chama? Não tem condição. Não, mas não tem problema algum, E Maria. você dividiu a cadeira com a Rebeca, fiquei constrangido. Imagina. Não lembro, né? Então, Também, Deus é bom que ele te Não. Não, foi a refeição virando uma palavra, né? Eu acho que foi maneiro, mas foi o... então, mas é que às vezes a gente, claro que a gente vai. A Rebeca também vai fazer célula em casa, mano, tem que dar um tapa na casa, né, cara? Arrumar tudo, não sei o que. Só que no fundo, embora a gente goste de estar bem apresentado, é o que menos importa, né? E claro que eu sei que tem esse ponto, mas no final das contas, se há um nível de relacionamento, a pessoa não vai te julgar por causa do estado do seu sofá, né? Sim. As fotos da célula eu fico olhando na minha cozinha. eu acho Bota no Photoshop. Quando Jesus vai lá na casa. Entendi. Depois você compra um livro Eu lá acho em que casa. as mulheres, na verdade eu pensei em todas as desculpas, assim, eu acho que eu me encaixaria em todas. Mas eu acho que nós mulheres, a gente tem que ter essa preocupação, né? De não sair da minha casa, meu Deus, meu sofá tá assim, eu também tenho essa preocupação de no máximo de deixar uma comissão futuramente. Mas eu acho que a gente tem esse plano, né? E realmente acaba sendo uma desculpa, né? De não receber pessoas, porque você pensa, nossa, mas o meu banheiro, eu preciso lavar o banheiro amanhã, porque se fulano vier aqui, nossa, o sofá tá assim, meu Deus, os brinquedos espalhados. E realmente, assim, eu acho que todo mundo tem casa, todo mundo sabe como é, né? Eu acho que é uma desculpa bem forte, assim, né? Eu sei que a gente tem que vencer as desculpas, mas é algo que pra mim, por exemplo, é muito difícil receber alguém na minha casa sem pensar na mesa posta, né? O que eu vou colocar na mesa, qual é o julgamento que eu vou colocar, onde a pessoa vai sentar. Entendi. Eu, pelo menos, sou de pessoa que pensa nos mínimos detalhes, então isso acaba sendo uma barreira. Na casa a gente já fala, a gente come pizza com guardanapo, tudo bem? A gente avisa, a pizza é no guardanapo. Primeiro vez que eu cozinhei pra alguém, você tem que guardar da Letícia. Eu fui pelo almoço. Na casa da Letícia? Eu já levei, ó,
começo muito bom, jeito de ensinamento, eu tive uma delícia, gente. Vem jantar em casa, ia lá, vamos conversar sobre isso, desabafo, coisa boa. Você é uma pessoa privilegiada. Não, é só quem dá mais trabalho, né? Deixar você perto. Saiu bem. Te colocou na berlinda, mas isso aí bem. Que eu acho muito interessante a maneira como o livro coloca esses momentos, né? O momento de você ir na casa de outra pessoa. Ele coloca que você é o tipo de pessoa que querem convidar para ir na casa, e ele coloca lá no começo também que você ganha o direito de ser ouvido. Então, eu acho muito legal a maneira como ele coloca essas questões de você ser escutado, de você ir na casa da pessoa, como algo que você vai adquirindo conforme o tempo. É um direito que você ganha conforme você vai passando o tempo com essas pessoas. Legal, Bia. Obrigado. Muito bem, pessoal. Vou encerrar já, tá? Já? Já tá bem tarde. Mas a outra desculpa é, eu não saberia o que dizer, simplesmente não tenho tempo. Mas assim, que a gente possa se policiar, porque no fundo são desculpas, né? Se eu não posso receber na minha casa, poxa, eu posso convidar para ir comer um cachorro-quente, uma tapiocaria, sei lá, um pastel, algo que cada um paga o seu, que seja, né? Mas a gente precisa promover esses relacionamentos, esses encontros à mesa. Pessoal, mas lembra, a gente está falando isso de pessoas que estão na nossa casinha lá, que vocês preencheram, né? Ao redor da casinha dos seus vizinhos. Quem são os seus vizinhos? Quem é o seu próximo? Quem são as pessoas que moram perto de você? Quem são as pessoas que trabalham com você? As pessoas que fazem esportes com você, né? Tem lazer ao seu redor? E você, assim, pode ser intencional chamando essas pessoas para poder ter um momento à mesa contigo. Amém? Legal, pessoal. Bom, deu o nosso tempo. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos aqui. Estamos aprendendo tanto, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor mesmo tem nos ensinado, tem nos encorajado. Obrigado, Jesus, por ser esse exemplo para nós, alguém que viveu isso, que se relacionou, que estava junto das pessoas, ó Pai, comendo com elas, se relacionando com elas. E isso é um alerta e um exemplo que precisamos seguir. Reconhecemos, ó Deus, que evitamos esses momentos, especialmente com pessoas que nós taxamos e rotulamos como pecadoras, indignas, e não nos sentamos com elas, ó Pai. Mas queremos, ó Deus, ser luz, queremos iluminar por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus, essas pessoas, nos relacionando com elas. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer e a avançar nesse sentido. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.